pessoal, bem-vindo ao nosso canal Gêmeos React. Eu sou Igor, eu sou Ítalo. Hoje vamos reagir ao o canal Fala Tudo Ciência Todo Dia. Vou me embolar agora. A próxima frase é verdadeira e a frase anterior era falsa. E depois dessa humilhação, vamos para o vídeo. Isso parece ser um cartão normal. Tem uma frente, um verso e algumas coisas escritas. Mas algo de muito estranho está acontecendo com as coisas escritas. Na frente do cartão está escrito que a frase no verso do cartão é falsa. E no verso está escrito que a frase na frente do cartão é verdadeira. Vamos supor primeiro que a frase da frente é verdadeira. Então, a frase no verso deve ser falsa. Mas se a frase na frente do cartão é verdadeira, for falsa, então a frase da frente não pode ser verdadeira. Mas eu acabei de supor que ela é verdadeira. Isso é uma contradição. Agora eu vou começar pelo outro lado. Vamos supor que a frase da frente, a frase no verso do cartão é falsa. For falsa, então a frase no verso deve ser verdadeira. Mas a frase do verso diz justamente que a frase da frente é verdadeira, o que contradiz minha suposição. Contradição de novo. Essa é uma das versões do paradoxo do mentiroso. Mentiroso é aquele que mente, certo? Então, deixa eu te contar uma coisa. Eu estou mentindo. Bom, se eu não estivesse de fato mentindo, então eu estaria sendo sincero com vocês, o que tornaria minha frase verdadeira. Mas se eu estou mentindo fosse verdade, então eu deveria estar mentindo, o que torna a minha frase falsa. E é aqui que surge o paradoxo. Mas você sabe exatamente o que quer dizer um paradoxo? Talvez você já tenha visto alguma obra do Escher, ou ainda um triângulo de Penrose. Essas são imagens de objetos aparentemente impossíveis, que dão um nó na cabeça e que nos deixam com muita dificuldade de imaginar. Parece que não tem um início nem um fim, e é difícil manter um caminho contínuo de onde a imagem começa e onde ela termina. Bom, um paradoxo é uma conclusão contraditória de um conjunto de premissas verdadeiras. Ou seja, se nós concordamos com certas premissas, então nós devemos também concordar com as consequências delas. Mas nem sempre essas consequências fazem sentido para nós. E além disso, nem todo paradoxo tem a mesma natureza. Na verdade, alguns deles estão apenas se camuflando como paradoxos, tentando nos enganar. Isso significa que muitos paradoxos, na verdade, são apenas ideias contraintuitivas. Ou seja, eles não implicam em qualquer contradição ou impossibilidade lógica. São abstrações que nós temos dificuldade de pensar. Inclusive, a etimologia da palavra dá uma pista sobre isso, já que o prefixo para, do grego, significa diferente de, ou ainda além de. E o sufixo doxo vem de doxa, que significa crença. Então, nesse sentido, um paradoxo seria aquilo diferente das nossas crenças. Esses paradoxos camuflados podem ser chamados de falsídicos, uma categoria sugerida pelo lógico e filósofo William Van Orman Quine, na década de 60. Por exemplo, num dos paradoxos de Zenão, Aquiles é um corredor olímpico que vai competir uma corrida de 100 metros com uma tartaruga. Como Aquiles sabe que ele é bem mais rápido do que a tartaruga, ele deixa que ela comece na metade da corrida, 50 metros à sua frente. Quando a tartaruga atinge essa marca, o Aquiles dispara. Para que ele vença a corrida, é primeiro preciso alcançar a tartaruga e depois ele precisa ultrapassar ela. Então, assim que o Aquiles chega na marca de 50 metros, a tartaruga já avançou 5 metros. Quando ele chega na marca de 55 metros, a tartaruga avançou mais meio metro. E quando ele chega na marca de 55 metros e meio, a tartaruga avançou mais um quarto de metro. E aí, quando ele chega na marca de 55 mais meio mais um quarto de metro, a tartaruga avançou mais um oitavo de metro. Nós podemos reduzir ainda mais o intervalo entre o Aquiles e o avanço da tartaruga, para 1/16, 1/32, 1/64. Eu acho que você entendeu para onde que a coisa vai. Esse intervalo da distância entre o Aquiles e a tartaruga diminui cada vez mais, só que ele nunca atinge o zero. Ele diminui infinitamente. Se esse é o caso, então o Aquiles perde a corrida, já que ele vai estar sempre tentando alcançar a tartaruga. Mas isso parece claramente falso, ao mesmo tempo que não parece ter nada de errado com o raciocínio. Daí que entra o paradoxo. A ideia do Zenão era negar o movimento, mas o seu suposto paradoxo só nos mostra uma diferença entre o modo como nós pensamos no mundo contra como ele de fato é. O Zenão supõe que seja possível dividir infinitamente a distância entre o Aquiles e a tartaruga. Mas no mundo real,
É assim mesmo? Além das dimensões espaciais, nós também temos uma dimensão temporal. Se é possível dividir o espaço infinitamente, então como que fica o tempo nessa história? Além disso, há também problemas sobre as nossas intuições acerca do infinito. Parece fazer bastante sentido pensar que a soma de 1/2 mais 1/4 mais 1/8 mais 1/16 mais 1/32 mais 1/64 e assim por diante deve ser uma série de números que, quando somados, convergem para 1. Mas uma sequência infinita não tem um último passo. Eu posso sempre adicionar mais alguma coisa no final. Então, como que eu posso garantir que essa sequência seja completada e resulte no número 1? Foram quase 2000 anos até que esse paradoxo tivesse uma solução matemática com a invenção do cálculo. E depois, outras soluções mais simples surgiram, como a distinção de diferentes tamanhos de infinito. Então esse problema é apenas contraintuitivo, já que na verdade o raciocínio do Zenão é enganoso e a conclusão dele é falsa. Por isso nós podemos dizer que esse é um paradoxo falsídico. Apesar disso, esse tipo de paradoxo não pode ser igualado a uma falácia, já que uma falácia, isso é um argumento falacioso, pode ter uma conclusão verdadeira e não surpreendente. Já os paradoxos falsídicos têm sempre conclusões falsas e surpreendentes, para deixar as pessoas confusas. Porém, existe uma categoria de paradoxos que é oposta a essa, que são os paradoxos verídicos. Eu entendi o que ele quis dizer. Paradoxos, as pessoas veem teoria, mas a resposta da teoria sempre pode ser sempre falsa. E já falácia é tipo um argumento falso, mas que possivelmente pode ser verdadeiro. Porque falácia, tipo, você... eu soube de fulano, foi de ciclano, sou de bertano. Mas no final pode ter uma possibilidade de ser mais verdadeiro do que um paradoxo mentiroso. Que sempre vai ter uma teoria verdadeira, mas no final, tipo, a reação dele sempre vai ser falsa. Eu tô no nível de Patrick. Tô com a boca aberta e com os olhos abertos assim. Eu tô de porra nenhuma com o Patrick. Eu entendi um pouco. Casos em que o raciocínio é correto e a conclusão é verdadeira, apesar de contraintuitiva, como por exemplo o paradoxo do Hotel de Hilbert ou ainda o experimento do gato de Schrödinger. Mas hoje eu vou falar sobre o paradoxo do barbeiro. Numa cidade tem um único barbeiro chamado Vladimir, que barbeia todas e apenas as pessoas da cidade que não se barbeiam. Se alguém chega na barbearia, o Vladimir logo pergunta: "Você faz a própria barba?" Se a pessoa responde que sim, então o Vladimir pede que a pessoa saia dali. Se a pessoa responde que não, o Vladimir se prontifica a fazer o seu serviço. Então eu pergunto, quem que faz a barba do Vladimir? Toda pessoa da cidade, incluindo o próprio Vladimir, deve ter a sua barba feita pelo barbeiro apenas se essa pessoa não fizer a própria barba. Então, se o Vladimir não barbeia a si mesmo, o barbeiro pode fazer a sua barba. Mas ele mesmo é o barbeiro. E se o Vladimir fizer a própria barba, ele não vai poder ser barbeado pelo barbeiro, porque, de novo, ele mesmo é o barbeiro. Nesse cenário... Mas aí tem um ponto. Se ele fizer a barba dentro da barbearia, ele é um barbeiro que tá fazendo a barba dele. Agora, se ele fizer em casa, ele não é um barbeiro. Ele é um dono de casa que tá fazendo a barba dele. Aí que é o paradoxo. É só ir na barbearia fazer sua barba. Pronto. Gente, eu sou um gênio. Parece que a vida do próprio Vladimir é um constante paradoxo. Mas tudo que esse paradoxo diz é que não pode haver uma cidade com apenas um barbeiro que barbeia todos e apenas aqueles que não se barbeiam. E, pelo bem do Vladimir, a maioria das cidades possuem mais de um barbeiro. Além de que muitos barbeiros barbeiam pessoas que fazem a própria barba. Ou seja, apesar do paradoxo estar correto e a sua conclusão ser verdadeira, o cenário é muito distante da nossa realidade. Ninguém acredita que exista tal cidade e tal barbeiro. Mas e se houvesse um paradoxo com um cenário plausível e que de alguma forma faça sentido com as nossas crenças sobre o mundo? Ou seja, um paradoxo com um raciocínio bom e provável, mas que produz um resultado absurdo. Esse tipo de coisa existe e se chama antinomia. Antinomias são paradoxos especiais que não são classificados nem como falsídicos, nem como verídicos. Ou seja, eles não podem ser falsos, mas eles também não podem ser verdadeiros. Esse é o caso do paradoxo do mentiroso que eu falei no início do vídeo. Lembra desse cartão? A verdade da primeira frase depende da verdade da segunda frase, que por sua vez depende da verdade da primeira frase.
Mas a verdade da primeira depende da segunda. E eu podia ficar eternamente aqui indo de um lado para o outro desse cartão. E esse é um problema de circularidade, já que a segunda frase é a referência da primeira e a primeira frase é a referência da segunda. As referências entram num ciclo vicioso. Já no caso de eu dizer eu estou mentindo, a verdade do que eu falo depende do que eu mesmo falo. Ou seja, ela exige uma referência a si mesma. Esse é um problema muito comum de autorreferência, quando uma pessoa, frase ou ideia fala sobre si mesma. Inclusive é a partir dessa autorreferência que muitos paradoxos surgem, como por exemplo o do barbeiro. Porém, nem tudo que é autorreferente é paradoxal. Eu posso construir uma frase que faz referência a si mesma, mas que não é contraditória. Por exemplo, o que eu acabei de falar foi dito em português. Inversamente, nem todo paradoxo é autorreferencial, como por exemplo o paradoxo dizer não. Eu falei sobre algumas categorias de paradoxos, os falsídicos, os verídicos e as antinomias. Mas ainda existe uma outra ideia um pouco mais bizarra, só que também mais controversa. Dizer que existem coisas que são verdadeiras e falsas ao mesmo tempo. Porque sim. Ou seja, dizer que existem contradições verdadeiras e para isso se dá o nome de dialeteia. Essa seria uma forma de resolver alguns paradoxos ao simplesmente aceitá-los como verdadeiros e falsos ao mesmo tempo. Mas é muito estranho aceitar essa ideia, porque ela viola uma lei do raciocínio muito bem estabelecida entre nós, de que algo não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Mas será que essa forte intuição nossa se aplica a todas as coisas? Há quem diga que não. Os dialeteístas pensam que existem coisas por aí que são e não são ao mesmo tempo. Ou seja, existem dialeteias. Talvez agora seja mais fácil identificar um paradoxo e lidar com a existência deles, que, apesar de ser geralmente vista como problemática e misteriosa, é na verdade uma grande fonte de conhecimento. Desafiar as nossas intuições não é nada fácil, mas pode revelar aspectos fascinantes e paradoxais do mundo à nossa volta. Então, antinomia pode ser o quê? Dizer que uma coisa verdadeira, tipo um estudo que só estudou o raso daquela informação, não estudou a fundo, então eles têm uma certa teoria, mas ele não tem como provar. Aí fica tipo, ele é um negócio que tá lá, só porque ele não estudaram muito a fundo, não tem como provar a responsabilidade, não sei se aquela coisa realmente existe. Aí fica naquele raso, tipo, existe ou não existe, existe ou não existe. Tipo, falso verdadeiro. Tipo a matéria escura do espaço. É que tu acredita que ele existe, ou que não existe. Tem gente que não existe. Tem gente que existe. Tem comprovação que tem a matéria escura. Só que como é um estudo tão raso sobre o objeto, o fenômeno, que eles não tem um analisado, então tem muita gente que não acredita na matéria escura. Eu acho isso incrível. Muitos paradoxos atualmente não possuem uma solução certeira, mas vale lembrar que o paradoxo dizer não teve solução por muito tempo. E isso nos faz pensar que alguns paradoxos que hoje parecem insolúveis poderão ter uma resposta no futuro, com o avanço do nosso conhecimento sobre o mundo. O meu conselho para vocês é: tomem cuidado com os paradoxos, porque o mundo está repleto deles. É uma selva de paradoxos. Muito obrigado e até a próxima. Foi muito difícil de deixar o Plank nessa posição para gravar esse take, então se vocês quiserem se inscrever no canal e curtir esse vídeo para ajudar, vai ajudar bastante, eu vou ficar muito feliz com vocês. O cachorro na vida da atuação, achei fofo. Então, gente, o vídeo tem muita informação boa sobre paradoxos que eu não sabia, sobre o paradoxo do mentiroso. Velho, eu assisti esse vídeo e minha cabeça tava bugada. Meu Deus, o que é verdadeiro, o que é falso, o que é isso? Não, tipo, é porque eu entendi. Ele tava tentando entender o que ele tava falando, tentando compreender o que eu tava pensando. Que, meu Deus, o que eu vou pensar, o que eu tô tentando... Eu entendi o vídeo, parte do vídeo, porque é só copiar o que ele fala na mente que você consegue raciocinar um pouco. E minha cabeça tá, tipo, meu Deus, minha cabeça tá doendo já. Eu falei, meu Deus, o que ele tá pensando, velho? E ele, tipo, ele falou várias frases que ele levou pro lado rasgado pra gente entender. Ele rasgou as frases dele pra gente entender, com a frase do barbeiro, do paradoxo do barbeiro, que eu quebrei. Isso eu entendi, o resto que eu não entendi. A maioria das coisas que eu não entendi, algumas coisas eu entendi, mas algumas coisas eu não entendi, não. Ele começou falando sobre o paradoxo do mentiroso. Aí ele falou sobre as suas variantes, como o paradoxo do verdadeiro, o paradoxo que é nem verdadeiro nem falso, da caixa do gato,
Então, é isso que ele falou que é o paradoxo mentiroso. Que é o paradoxo tipo, do gato. Tipo, se você bota o gato numa caixa com veneno, Sabe se tá vivo ou morto. ele pode estar vivo ou morto ao mesmo tempo. Que esse é o paradoxo. Mas o vídeo foi muito interessante, muita informação boa. É isso, gente. O vídeo aqui. Obrigado. Se inscreva, comente e compartilhe. Tchau. Tchau.